mundo jaz no maligno. Mas essa terra que nós vivemos é a boa terra que Deus nos deu. E eu sempre faço reflexões interrogativas. E a mensagem desta noite, na verdade, é uma reflexão interrogativa. Por que perecemos a boa terra? Em nossa jornada de vida, irmãos, nós temos momentos alegres, de fartura, nós temos momentos de crescimento, mas nós também temos momentos de tristeza, momentos de amarguras, momentos de desentendimento, momentos de dificuldade. Ao analisar esses altos, esses papos de altos e baixos, e analisando para a palavra de Deus, que tem a resposta para todas essas nossas indagações, chegamos sempre a um veredito. Quando, olhando para o lado de um julgamento, é apresentado a defesa, as suas provas, a acusação, as suas provas, depois cada um analisa e chegamos ao veredito. Nossa vida, nós precisamos analisar isso. Fazer a nossa defesa e também saber fazer as nossas acusações, aquilo que nós falhamos, para então chegarmos a um veredito. E o veredito que nós chegamos sobre a nossa vida de altos e sobre a nossa vida de baixos é que tudo depende da nossa escolha. Tudo depende da nossa escolha. E é exatamente isto que Josué começa a descrever e determinar a mando de Deus para aquele povo. Então ele começa a dizer assim: ora, vou hoje pelo caminho de toda a terra. Vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que nem só uma palavra caiu de todas as boas coisas que a vosso respeito falou o Senhor vosso Deus. Então ele estava dizendo assim para o povo: olha, Deus nunca falta, nem nunca desampara. E ele continua dizendo mais ainda: todos vós sobrevieram, nenhuma delas falhou. Mas assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas, que o Senhor vosso Deus nos disse, da mesma forma trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas. Ele começou a dizer ao povo assim: olha, o mesmo Criador, Deus, que ordena as bênçãos, também libera a ação do diabo. Alguém pode perguntar assim: mas Deus não seria injusto? Por que Deus ainda não amarrou o diabo? Porque o diabo é o termômetro para fazer o crente ficar diante de Deus. Porque ele sabe que se ele sair da presença de Deus, ele vai ser pego pelo diabo. Se Deus tivesse amarrado o diabo, além das igrejas estarem vazias, Deus teria sido derrotado. O mesmo Deus que criou Jesus, ele também criou o diabo. E ele colocou o diabo como parâmetro. Ou você recebe, ou você quer ele. Ou você recebe o bem, ou você vai receber o mal. Tudo na nossa vida depende da nossa escolha. E Josué começa a dizer para eles assim: olha, exatamente isso. Vocês não podem quebrar a aliança com Deus.
Nós chegamos diante de Deus com os nossos rosários de lamuriações. Se formos analisarmos dia após dia o que falamos com Deus, ou o que falamos para com Deus, se analisarmos isso, se colocássemos, se fizéssemos um diário do nosso relacionamento com Deus, e fôssemos colocando no dia a dia. Hoje é normal por aí, né? Principalmente os jovens, tudo, e começa tudo a escrever, o que fez, bota no diário. Se nós pegássemos e fizéssemos esta prática, hoje eu pedi para Deus isso, eu implorei para Deus isso, e no final de 30 dias nós voltássemos ao nosso diário, nós veríamos que nós somente pedimos a Deus. E se fôssemos analisar quanto foi os dias que nós chegamos a Deus e dissemos: obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado porque me protegeu, obrigado porque está ao meu lado, obrigado porque eu sou teu filho e sou teu servo. Mas Deus deu para nós a boa terra. E Josué está dizendo: olha, de todas as palavras que Deus disse para nós, nenhuma ele faltou. Nenhuma ele falhou. Ou seja, ele está dizendo: olha, Deus nunca falha. Deus não falta, verdadeiramente. Deus não desampara. O próprio salmista de Davi disse: já fui moço e hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque Deus é grandioso. Porque Deus é tremendo para nossas vidas. E ele disse assim, ele disse: olha, o mesmo Criador, Deus, que ordena todas estas bênçãos, ele também libera. Mas quando que ele libera esta ação do diabo? Quando ele deixa que essa ação ele venha contra nossas vidas, quando ele deixa que nós nos perecemos, quando nós quebramos a aliança que temos ao meio. Por que perecemos na boa terra? Porque quebramos a aliança com Deus. Porque nos chegamos diante de Deus e nos apresentamos diante de Deus. Uma coisa que é muito terrível nos dias de hoje é que nós fazemos muitas promessas para Deus. Promessas que a gente sabe que não vai cumprir. Aquela brincadeirinha do programa que tinha do Zorro Total, né? Não promete aquilo que o Senhor pode cumprir. E nós chegamos muitas vezes assim, irmãos, diante de Deus. Nós prometemos. E daí nós estamos assim: deixa bem. Por isso que prometeu, não cumpriu. Porque fulano prometeu, não cumpriu. Porque disseram para mim isso, que prometeu, não cumpriu. Porque fizeram mais isso e não cumpriu. Mas espera aí. E as nossas promessas que nós fazemos para Deus? Senhor, se você me curar, eu vou fazer isso. Deus, no momento da angústia, Deus, se eu curar o meu filho, eu vou fazer isso. Senhor, se o Senhor me livrar aqui desse problema que eu tenho financeiro, eu vou fazer isso. Ah, Senhor, eu vou fazer isso. Todas as promessas, todos os votos feitos na palavra de Deus, que os filhos de Deus fizeram, assim como fez Ana. Ó Senhor, se me desse um filho varão, eu não tenho condição de conceder. Mas se me desse um filho varão, Senhor, eu desmamarei esta criança e apresentarei para ti.